Alô Brasil, Panorama RTN chegando sexta-feira, finalzinho de semana. Hoje é sexta-feira, faz o quê? Eu não sei. Sempre é motivo pra festa aqui, sempre né? Tudo é festa. Gente, amanhã desfile das campeãs, vou lá pra avenida. Tem que se divertir, tudo é festa. A vida é uma festa, né? E por falar nisso, vamos então falar de maquiagens para 2023? Vamos falar das tendências que a gente conversou com a maquiadora e visagista Thaís Dias. Vamos ver. Antes de rodar, deixa eu só pedir uma coisa para vocês. A Thaís Dias foi uma matéria que a gente já exibiu, foi uma entrevista que a gente teve aqui, e aí as pessoas ficam mandando pra gente aqui pelo Instagram do programa, que é o panorama.rtn, não é esse o nosso Instagram? Então você também pode entrar, mandar direct, dizer eu quero ver tal matéria, quero tal coisa, pode participar com a gente aqui, tá certo? Então vamos conferir. Vamos começar pelo carnaval, Thaís. O que tá bombando no carnaval? Obrigada pela presença. Obrigada a vocês pelo convite, estou muito feliz de estar aqui. E sobre as tendências de carnaval, a gente pode perceber aí que a galera agora tá investindo realmente na maquiagem, né? Depois da pandemia, a galera tá usando muita criatividade, porque na pandemia, como o forte da mulher é o quê? É o batom, né? O queridinho das mulheres sempre foi o batom. E aí, com a pandemia de uso de máscara, o batom ficou de lado e o mercado na área dos olhos cresceu muito e foi aonde a mulherada começou a aprender a maquiar olhos. Então, no carnaval, a criatividade, assim, tá rolando solta. E quais são as outras tendências para 2023? Pois é, 2023 a gente pode começar falando sobre a pele, porque assim, a tendência ela surge ao longo dos anos, né? Então, esse ano a gente vê muito forte a pele glow. Porque quando surgiu a TV em HD, que vocês, né, já sabem, assim, tem mais vivência aí na televisão. A gente tem pavor, falo glow. Exatamente. Quando surgiu a TV em HD, o que aconteceu? A gente precisava de uma pele mais leve, menos reboco, e o quê? O skincare tinha que estar ali, ó, ativo, as pessoas tinham que cuidar mais da pele para não ficar nada muito marcado, muito reboco e começar a ser algo mais leve. Então, desde a TV, que surgiu a TV em HD, a gente começou os maquiadores a investir realmente em cuidar mais da pele, indicar isso para os clientes. Só que agora, a galera tá realmente investindo, então a gente vê aí uma alta muito grande de investimento em skincare e também produtos que cuidam da pele e também faz ali a maquiagem. E uma grande referência nessa área, assim, de uma pele bem glow é a Hailey Bieber, que ela, assim, tem até um vídeo dela passando várias camadas de skincare e uma pele, assim, super glow. Que, assim, a gente pode aderir isso. Glow é aquela pele, assim, com viço, uma carinha de saudável. Muitas das vezes parece que a pessoa nem tá de base, sabe? Que não tá usando nada. É onde também tem muitas pessoas que acabam usando protetor solar com cor, que aí consegue ter ali a proteção e também neutralizar algumas manchinhas para deixar aquele ar mais saudável. É legal você falar do viço, porque é algo natural. A pessoa vai ficando mais velha e vai perdendo isso da pele, né? Então, quando você diz que aquele protetor que ele tem cor mesmo, né? Ele não faz mal, eu sempre penso, será que esse protetor com essa maquiagem funciona igual? Já tem uma base nele, né? Então, ele tem essa corzinha que aí consegue ajudar a neutralizar e ao mesmo tempo proteger do sol. É claro que o protetor, né, todo dermatologista indica retocar. Então, isso para maquiagem é interessante no dia a dia, né? A pessoa usar ali no seu dia a dia, retocar o protetor solar, aonde tem ali as falhinhas, ela acaba protegendo, né? E também deixando a pele bonita. Então é uma ótima pegada para o dia a dia, investir em protetor solar com cor, ou então, hoje em dia a gente tem muita base que é hidratante, deixa um viço bacana, porém, no calorzão do Brasil, né, Rio de Janeiro aqui também super quente, às vezes é uma base que não vai durar tanto tempo, então a gente tem que andar ali com um retoquezinho talvez de um pó, alguma coisa assim. Mas o viço, aquela pele glow saudável é o que tá muito, muito em alta. Então aquela pegada da Kardashian, que era tipo super marcado, uma pele super mate, agora diminuiu bastante. O que mais de tendência? Olha, agora a gente percebe bastante o rosa voltando com tudo, né? Tanto na moda como na maquiagem. A moda e a maquiagem, elas andam junto, né? E com o filme agora da Barbie, que vai lançar esse ano, se eu não me engano, é em julho que vai lançar, e já saiu várias matérias, lances do filme e tudo. Então, esse estilo Barbie, maquiagem bem Barbie. O que é a maquiagem Barbie? É o esfumadinho rosa, é os cílios mais bonequinha, é um batom
batom, mais um batom com gloss. Então, remete também àquela pele saudável, aquele glow, não tão um batom mate, mas um batom rosinha com gloss, fica bem interessante. Levinho. Isso, mas com aquele toque de rosa, sabe? Bem menininha, bem romântica, Barbie. Isso, Thaís, porque, sem querer criticar, mas assim, inclusive essa noite, né? Tava até comentando com uma amiga minha as coisas que eu tava vendo essa noite no carnaval. Gente, tudo bem, é carnaval, mas passa o carnaval. Um ser humano normal tem um cílio que vem até aqui. Ninguém tem um cílio que vem até aqui. Por que está acontecendo? Porque nos anos 90, nos anos 2000, quando eu era jovenzinho, as mulheres realmente lindas, maravilhosas, porque é natural. Agora, o cílio vem aqui, a unha vem aqui, você fica apavorado. Pelo amor de Deus, gente, não é feio demais esse cílio? Então, bem citado a questão dos cílios, porque agora a gente vê influenciadores, como por exemplo a Virgínia, que é uma grande influenciadora aí de beleza e tudo, ela tirou ali a extensão de cílios, porque as extensões de cílios ficaram muito em alta ali na pandemia, principalmente, porque foi aquela questão, né? Não tinha o batom que é o forte da mulherada, que a mulherada se joga realmente, então a galera tinha que investir na área dos olhos, que era a área que estava exposta. Então foi aonde começou aqueles cílios mais delicadinhos, depois foi aumentando, e a galera não teve limite. Aí foi realmente sendo aqueles cílios extremamente volumosos, mas agora a gente consegue perceber que a questão dos cílios mesmo reduziu bastante, então a galera que está usando ainda extensão de cílios usa agora um mais delicado, ou então a gente vê influenciadores aí que estão retirando realmente, deixando uma pegada mais natural. E quando se fala de máscara de cílios, é até algo muito, sabe, sutil, assim, é uma coisa bem leve, não é aquelas 10 camadas de máscara de cílios que a gente via aí em 2010, que era super tendência, agora a gente vê uma camadinha só, uma coisa bem fresh. Tudo que é leve é mais bonito, né, gente? Agora, tem vezes que não tem jeito. Por exemplo, Mariana Meirelles chega aqui na televisão às 5 horas da manhã. Ai, que mentira. Não é verdade. Isso não é verdade. Mas você sabe que tem uma coisa que eu fico pensando assim, cara, é tudo demais, né? É aquela sobrancelha. Eu vou falar a marca, a sobrancelha da Nike, né? O que é isso, cara? Quando, na verdade, tudo que você pode realçar, você pode fazer uma pigmentaçãozinha, né? Eu só acho que, assim, maquiagem, a gente tem mania de achar que sabe fazer tudo. Eu acho que tem mulheres que fazem cursos, né? Para o dia a dia mesmo, para maquiar, para ir trabalhar, para maquiar, para ir para uma festa. Ou você chama um profissional para fazer a tua maquiagem, ou aprende, né? Porque também você não é obrigado a saber tudo. E aí saem umas pessoas, às vezes, com uma maquiagem que só Jesus na causa, né? Tem que aprender, né? Exatamente. Por exemplo, eu mesma ministro cursos, né, online, presencial, e assim, eu gosto muito de trabalhar a questão de valorizar a beleza como única. Então, assim, essa questão das vezes a sobrancelha muito marcada não vai valorizar aquela beleza, aquele olhar. Às vezes a pessoa tem um olho muito pequenininho e aí acha que a sobrancelha muito marcada, muito arqueada, vai valorizar, só que não, a gente tem outros métodos de como abrir aquele olhar, valorizar, levantar aquele olhar. Inclusive, né, muitas mulheres reclamam do olhar caído. E a sobrancelha é um fator aí que denomina de dar esse aspecto de olhar caído, um olhar triste, sim. Então, se o design não valorizar, não vai ficar bacana, vai realmente aparentar aquele olhar triste. O formato do olhar, Angélica, por exemplo, a Angélica é uma mulher linda, pelo amor de Deus, mas tem um olho que às vezes meio triste, né? A Juliana Paz também, às vezes tem um olho assim que eu falo, gente, tá bem caidinho, tá? Então, a Juliana Paz, ela tem um olho proeminente, né, que é um olho mais destacado, então é onde a gente consegue perceber que a linha d'água dela é mais exposta, então dependendo da maquiagem, pode realmente detonar o olhar dela, como pode valorizar muito, porque ela tendo esse olho proeminente, a gente consegue trabalhar bem essa maquiagem dela, mas é isso, a maquiagem você tem que tomar um certo cuidado, porque tem que valorizar os nossos pontos. Exatamente. Né? E o visagismo entra... Isso aí. O visagismo entra justamente nisso, de realmente valorizar a pessoa, sabe? Não detonar o olhar, não deixar um olhar triste. Ou, às vezes, por exemplo, o caso que você citou da Juliana Paz, por ela ter um olho proeminente, se eu uso ali técnicas que vão abrir ainda mais o olhar dela, eu posso passar um ar de assustada. Ela pode ficar com aquele aspecto de personagem mesmo, de desenho. Na época da Gabriela, fizeram meio, umas figuras super Exatamente. Gente, Juliana Paz é uma mulher linda, mas dependendo, né? Sim. É o que você está dizendo, tudo é técnica. O que você está falando aí, eu penso no seguinte, a gente tem que aprender.
né? E tem gente que, por exemplo, faz o nariz ficar mais Sim. fininho, Fina, né? com maquiagem. A maquiagem é pra isso. O contorno ajuda bastante nisso. E é justamente isso. Às vezes, na TV mesmo, a gente consegue perceber isso, que a pessoa começa com uma caracterização ali e depois muda e ela não fez nada, não foi plástica, não foi nada. Foi realmente a maquiagem que pode afinar o seu nariz, como pode deixar ele mais largo, pode parecer torto, inclusive. Tem vários vídeos na internet justamente falando sobre o contorno do nariz, bem bacana. Então você vai falar disso já, daqui a pouquinho. A gente vai fazer uma pausa rapidinho e mais dica de maquiagem daqui a pouco. Até já! Vamos falar da MLS, da Modern Language School. Falar com você que já estudou inglês, mas estudei tem muitos anos, não lembro mais. Nunca estudei, nunca fiz uma aula, não sei nada, mas quero ficar mais preparado, quero viajar, quero ir para o mercado de trabalho, quero chegar numa entrevista e a pessoa falar, fala uma segunda língua? Quero dizer sim, vamos conversar em inglês. Isso tudo é possível estudando online? Com certeza. Hoje em dia, todas as plataformas que a gente tem, ela favorece para os alunos aprenderem no conforto de casa. Por exemplo, o professor hoje ele tem a disponibilidade de colocar os alunos em duplas, em trios, para poder praticar aquilo que ele está aprendendo. Primeiro o professor explica aquele conteúdo, pratica a pronúncia com os alunos, mostra a estrutura e depois os alunos em duplas, em trios, ele vai, entendeu, praticando. Sem contar que o professor pode visitar todas as salas para poder monitorar e dar o suporte que o aluno está precisando. Maravilha. E sabe uma coisa que é chata, Paulo, às vezes? É você se organizar para sair de casa, se deslocar e vai 1 hora do dia. O fato da gente estudar em casa, essa possibilidade é que me atraiu. Eu estou estudando e vou ser bem sincero, gente, eu pesquisei pra caramba, vi vários cursos que você compra, você faz de madrugada, faz de manhã, mentira, não vai fazer curso prontinho. É online, mas é ali com o professor junto com a gente tira a dúvida, tem sempre um professor na sala de aula. Sim, com certeza. O aluno ele vai estudar 2h30 por semana e ele pode escolher entre 2 dias, segunda e quarta, terça e quinta, ou às sextas ou aos sábados, às 2 horas, entendeu, no mesmo dia. E ele vai ter um horário com o professor fixo ali e ele vai estudar no conforto de casa, sem ter o problema de pegar engarrafamento, não chegar no horário para aula, ele faz tudo da casa dele pelo seu computador. Perfeito, tudo isso é ótimo, mas é aquele curso que tem que pagar, sei lá, 300, 400 reais? Bem menos do que você imagina. O que é bem menos que imagina? Você pode... Alguém me disse que, olha, o Paulo vai levar aí uma promoção que vocês não vão pagar matrícula e vai pagar metade da mensalidade o curso inteiro. Exatamente. Você vindo aqui pelo programa, entrando em contato com a gente, falando que você veio por aqui, além de você ganhar matrícula, vai ficar isento de matrícula, você também vai ganhar 50% de desconto em todo o curso. Então, promessa é dívida. Promessa. Olha o QR Code na tela, chama no WhatsApp e vamos estudar inglês, gente. Vamos ficar preparado para o mercado, porque cada vez mais a gente vê a necessidade de se saber uma segunda língua e o inglês, que é universal, né? Com certeza. Hoje em dia, todas as empresas, até que elas não sejam multinacionais, elas pedem que o profissional ele tenha inglês. Não só por saber falar inglês, se tiver contato com outras pessoas, mas também para ter acesso aos materiais que são produzidos internacionalmente, que muitos não são traduzidos. E além de cursos que ele pode fazer, entendeu, de forma online, de universidade lá de fora. Que ótimo. Então, se eu quiser falar assim, muito obrigado, Paulo, como é que eu digo? Thank you. Tem que fazer com a língua. Thank you. Maravilha. E bom dia. Good morning. Good morning. E boa tarde. Good afternoon. Good afternoon. E boa noite. Good evening. Good evening se eu chego e se eu vou embora. Good night. Good night. Tchau, gente. Obrigado. Estamos de volta, então, para a gente falar das tendências para 2023 na maquiagem. O que mais é trend, Thaís? Então, a gente falou aí da Barbie, né? E a gente tem o quê? O oposto da Barbie também, aquele estilo mais dark. Então, no TikTok a gente consegue ver muito isso, as meninas apostando no estilo dark. Porque também, Wandinha, né? Wandinha aí estimulou... Sucesso. Exatamente, um sucesso, a galera tá reproduzindo. Aliás, tem de fantasia, né, da Wandinha no carnaval. E é uma fantasia fácil, né? E a maquiagem dela é fácil de reproduzir. E voltou, então, os smokey eyes, que é aquele olho preto, que nos anos 90 era aquela coisa mais acinzentada, não era muito bacana. Nos anos 2000 eram os maquiagens mais glow, mais glamuroso, assim. E agora volta também, só que não é um smoke tão alto, sabe? É algo mais rente à raiz dos cílios, o smoke que eu falo é aquele tom mais escuro, realmente. Às vezes com lápis ou uma sombra, a gente consegue fazer. E aí a gente tem também o estilo meio que vampiro, né? Intercala aí entre Wandinha e vampiro. Então tem um batom bem escuro, estilo vampiro mesmo, e a pele mais clara.
Então tem essa tendência aí, muitas meninas no TikTok têm feito, inclusive escurecendo o cabelo para entrar nessa tendência mais dark. Então o oposto aí da Barbie a gente tem também. Então assim, as tendências é para agradar todo mundo mesmo. Olha que legal. Você sabe que teve um festival no Rio, que aliás foi cancelado, porque apareceu cobra pra tudo quanto é lado, né? Teve que cancelar o festival. E eu vi as meninas indo, tudo muito assim, tudo com essa maquiagem de batom preto. Eu falei, cara, voltei 20 anos atrás. Lembra daquele menino Eric Johnson, né? Que fez uma novela que ele era um dark, lembra disso? Lembro. Um gótico, era gótico. Era gótico. Me lembrei daquilo, as meninas tudo maquiadíssimas, indo pro festival que não deu certo, né, gente? Sabe, devolvendo dinheiro pro povo? E essa maquiagem valoriza? Então, assim, é um estilo mais sexy, né? Então, depende também. A gente consegue tudo transformar aquela maquiagem para valorizar. Então, vou dar aqui alguns exemplos, tá? Por exemplo, a Juliana Paz, que a gente já citou aqui. Se ela fosse fazer uma maquiagem mais dark, para o olhar dela, seria interessante fazer esse esfumado mais escuro, mais alongado. Não fazer tão arredondado, porque isso daria aquele ar mais sexy para ela, cerraria um pouquinho o olhar dela, porque o alongado, ele acaba fazendo esse efeito de deixar o olho mais amendoado, mais sexy. E aí o batom, tem algumas que acabam usando um tom mais sutil e outros acabam usando um tom mais escuro. Então, assim, o batom fica meio que opcional ali para esse estilo mais dark. Então, quem é dark mesmo vai colocar aquele batom mais escuro mesmo. Então, o batom preto, inclusive, tá voltando também. É? Uhum. E temos mais tendências para 2023? Então, olha, como eu falei, né, do carnaval, a criatividade, mesmo fora do carnaval, vai continuar rolando. Então, por exemplo, pedrarias, a gente vai continuar vendo aí. Inclusive, agora tem muita tendência de colocar pedras tanto na área dos olhos, como também puxando para o cabelo. Então, até isso no penteado é bem interessante, porque soltou realmente a criatividade, né? Desbloqueou aquele cadeado, assim, que a galera ficava receosa. Mas isso é uma maquiagem noite, isso que você tá falando? Pensando em pedrinhas, assim, é pra noite ou dia também? Então, depende. Se a pessoa tiver esse estilo mais criativo, tanto no look, e dependendo também do que ela trabalha, ela consegue usar, sim, as pedrarias durante o dia. Até casamento mesmo, a gente consegue perceber essas pedrarias. Então, assim, quem não gosta de muita cor na maquiagem, vai colocar aquelas pedrinhas, aqueles strasszinhos, pode colocar no cabelo também. Então, essa criatividade na maquiagem realmente tá bem alta. A galera não tá sentindo mais tanto medo, né? Porque quando a gente não tá acostumado com maquiagem, eu pelo menos, né, antes de ser maquiadora, eu saía assim na rua com os cílios, eu já achava que todo mundo tava olhando pra minha cara, né? E agora a galera já não tem esse medo tanto, sabe? Então, tem uma coisa de ornar, que assim, eu vejo que a mulher tem uma coisa do sapato com a bolsa, que essa calça vai cortar e bota assim, bota do lado da outra, tem muda de roupa, aí pega o sapato. Tem uma coisa da maquiagem com esmalte? Ou isso é bobagem? Olha, com o esmalte, com o seu look, com tudo, realmente a maquiagem, ela tem que conversar, né? Tudo... Penteado, né, inclusive. Exatamente. Então, vou dar aqui o exemplo de noivas. A noiva, quando vai realizar aquela produção, tem que ter sempre uma conversa de entender o estilo do casamento dela, o estilo dela, o que ela costuma já usar de maquiagem, o vestido que ela vai utilizar e o penteado, porque tudo tem que conversar. Então, se é uma noiva romântica e ela às vezes chega assim, eu quero passar um batom vermelho. A gente vê que o batom vermelho é um estilo mais sexy. Então, assim, não vai casar com essa maquiagem, esse estilo todo romântico que ela tem ali no casamento dela. Então, a maquiagem, ela conversa com tudo. Então, assim, no exemplo de uma noiva, até a festa dela, as cores, tudo combina mesmo. Não combinam, né? Que tudo vai ser rosa ou tudo vai ser azul. Mas eles precisam ali conversar. Isso. Tá em harmonia. Exatamente. Você sabe que a Viviane Amorim, ela é de Salvador, aliás, Salvador, canal 36.1, abertão. Um beijo aí pra todo mundo que tá acompanhando a gente disso. A Thaís é maravilhosa, fala muito bem, verdade, concordo. Será que ela não pode, toda semana, dar uma diquinha de maquiagem pra gente? Opa, vamos lá! Então tá aí, Viviane. Seu pedido já está sendo atendido, que a gente já bota a pessoa no ar na saia justa, que é pra poder não dizer não. Você pode? Claro! Então tá assumido. Vamos continuar falando de noivas, então. O que vem aí pros casamentos? Então,
a tendência, né, ela influencia muito também nos casamentos. Então, hoje a gente percebe que as noivas estão se jogando realmente no romantismo. Então, como a gente tem esse estilo Barbie, que tem cada vez ganhando força aí em 2023, a noiva romântica também vai se destacar. Então, tinha noivas que ficavam meio assim, eu sou romântica, mas não quero uma maquiagem muito rosa. Ela vai poder se jogar agora, então buquê rosa a gente vai ver muito, maquiagens mais delicadas, mais rosinha realmente, o gloss também, o gloss é algo que eu particularmente gosto muito, acho que o batom mate, dependendo do lábio da pessoa, não valoriza tanto, então na maquiagem de noiva a gente vai ver também gloss, noiva também clássica, assim, clássica né, algo que nunca sai de moda, ela sempre tá ali, mas esse ano de 2023 tá muito forte, tanto que os coques estão aparecendo muito nas noivas. Se você for reparar, muitas noivas que antes usavam o cabelo solto ou semi-preso, agora estão apostando mesmo no coque, sabe? Eu acho bonito. Né? É algo elegante e é algo que a noiva, usando aquele coque, aquele penteado, ela vai passando 10, 20 anos, ela vai se sentir bonita, ela vai se sentir ali que realmente ela estava linda naquele momento, porque é um penteado que passa aí gerações, séculos e nunca sai de moda, sabe? Então, assim, tanto o estilo romântico como o clássico vem aí com muita força realmente e é algo que as noivas, assim, apostando, ela vai ser sucesso, porque é algo que ela vai ver ali, porque isso é importante para a noiva, né? Olhar o álbum de fotografias dela e se reconhecer, se achar bonita, não achar que tá brega, né? Acontece muito isso, tipo, eu usei essa maquiagem, mas nossa, olha como que a maquiagem é brega. O clássico não erra, sabe? Moda, né? Isso. Nunca sai, né? E a pré-adolescente, que eu vejo as meninas tão novinhas, 11, 12 anos, tudo muito maquiadas. É legal essa maquiagem na pré-adolescente? Então, agora com a geração TikTok, né, que as meninas aparecem bastante, elas acabam realmente investindo na criatividade. Então, o cut crease, por exemplo, que era algo nos anos 2000 que era muito forte, muitas coisas dos anos 2000 estão voltando, mas são meio que reformulados, né, tanto na moda como também na maquiagem. Então, o cut... até em maquiagens de casamento era muito forte. O cut, né? Eu tô falando aqui, mas... Eu ia te perguntar agora o que é o cut. Fala cut, eu penso em corte. Mas é exatamente isso. O que acontece? O cut, ele é uma maquiagem onde a gente faz um esfumado, um tom mais escuro em toda a pálpebra, digamos assim, e aí depois a gente vem com o corretivo fazendo o corte dessa tonalidade. Então é uma maquiagem um pouco mais marcada, mais desenhada e que tinha perdido essa força ao longo dos anos, sabe? Mas nos anos 2000 era muito forte, era mais pedido assim em casamento, festa, de adolescentes, debutantes pediam muito cut crease. E hoje voltou também, mas a gente consegue perceber o cut mais também glow, aquele cut mais suave, mais social também. Então tem essa mudança aí, mas o cut nas adolescentes que gosta realmente mais, vem o cut e o delineado duplo. Como é que é O que isso? é delineado duplo? É literalmente isso, 2 delineados na mesma maquiagem. Então ela vem fazendo um delineado gatinho, puxa. Um de cada cor? Sim, um de cada cor. Ou então sobe também para o cut. Então, em vez de ter um cut crease, ela tem ali um delineado que sobe e depois faz ali a parte do côncavo. Então, acaba virando ali um delineado mais gráfico. Então, isso realmente é essa questão realmente da criatividade, né? Tá rolando solta. Porque acho que as redes sociais, né, estão estimulando muito, porque é muito vídeo, né? As pessoas precisam se produzir ali, elas querem, né, ficar bonitas, né? Acho que E também a pandemia também foi um forte para isso, porque as pessoas ficavam muito tempo em casa e tinham que, enfim, passar o seu tempo. E se sentir bonita também, né? E gente que ficou. Como é o nome daquela menina? É GK? GK? Não, não é essa não, não é essa não. GK? Como é aquela, gente? Aquela outra que, por conta de maquiagem, é muito famosa. Boca Rosa. Boca Rosa. Né? E as pessoas, por conta de dar dica de maquiagem, ficaram muito conhecidas, né? Sim. E assim, essa questão de criatividade, tudo, é um ponto muito importante na maquiagem, porque a maquiagem, inclusive tem estudos científicos, quem sabe no próximo programa eu posso trazer mais essa informação, mas assim, hoje em dia a gente tem estudos científicos realmente voltados para a beleza, que é a neurociência,
que estuda e faz pesquisas sobre a influência da maquiagem na mulher. Então, assim, a maquiagem, ela dá muito empoderamento, a pessoa se sente mais confiante. Então, assim, durante a pandemia, a mulher se sentia o quê? No meio de uma crise, não sabia o que ia acontecer, quando que isso ia passar. Então, a maquiagem entra ali realmente para elevar a autoestima dela. E é um mercado, se for pesquisar, que não caiu durante a pandemia. Caiu durante a pandemia. Esse mercado da beleza. Né? Exatamente, não caiu. E toda mulher pode se produzir, né? Porque tem aquela coisa do... Claro, tem marcas, né, que não vou nem falar. Aliás, posso falar assim que são marcas tão distantes, Shiseido, MAC, não sei o quê. Mas tem muita marca que a mulher tem acesso, pode comprar e pode ser maquiada. Sim, assim, hoje o mercado nacional está incrível, assim, tem muito produto bom, inclusive as blogueiras, igual você citou, a Boca Rosa, tem uma linha de maquiagem que é um sucesso em todo o Brasil, tem Mari Maria, tem Nina Secrets, que são blogueiras que entendem de maquiagem e realmente, assim, eu já testei alguns produtos e traz qualidade por um preço bem acessível, sabe? Comparando até com maquiagens internacionais, eu já comparei, assim, tem alguns, assim, que as blogueiras estão ganhando, marcas nacionais aí. Olha que Legal, legal. Thaís. Então você já firmou o compromisso aqui. Você tem um canal também no YouTube, né? Que você dá diquinhas de maquiagem. Qual que é o canal? Cantinho da Thaís. É tudo Cantinho da Thaís, nas redes sociais, TikTok, Instagram, Tem no sempre YouTube. dica lá. Sim, no YouTube eu consigo trazer muitas resenhas, né? Então essa questão, igual eu falei aí, de testar produto, no YouTube eu consigo trazer bastante conteúdo assim, de realmente testar. Então, tô em dúvida se eu compro essa base, se essa base vai durar mesmo o dia inteiro. Vai lá no meu canal, porque tem lá teste de 10 horas usando uma base, 12 horas usando a maquiagem, chorando, transpirando. Você sabe que eu sou da época, né? Quem é velho sabe do que eu vou falar. No teatro a gente usava uma coisa chamada pancake, a gente molhava. Sim. Você molhava assim pra fazer o reboco, né? E aliás, Ainda existe ainda. Existe pancake? Sim, na maquiagem artística ainda Na é maquiagem usado. artística, mas tinha gente que usava no dia a dia até. Aí Tinha é uma- pesado. Era bem pesado, era bem pesado. A gente usava aquilo no teatro. Né? Mas tinha gente que no usava na teatro. vida. Eu falei, gente, como assim, né? Porque uma coisa meio que era servir de base de pó. Que falava, Aham, era tudo junto, né? É porque no teatro a gente precisa realmente de uma maquiagem que todo mundo consiga ver, né? Mesmo numa distância e tudo. Então, são maquiagens mais características, né? Mais fortes, marcantes. Então, o pancake ainda é usado, mas agora até um pouquinho menos. Mais na maquiagem artística Tinha coisa agora. de molhar, ainda molha? O pancake tinha que molhar. Sim, tem. Ali era o tal do reboco mesmo. É. Thaís, obrigado por você ter vindo. Obrigada. Nada. No meio do carnaval, já tá liberado para ir pro bloco, fazer o que você quiser e já tá de compromisso marcado com a gente aqui no Panorama. Obrigada. Combinado. Obrigada a vocês. Intervalinho rapidinho e a gente já volta. Vamos falar da MLS, da Modern Language School. Falar com você que já estudou inglês. Mas estudei tem muitos anos, não lembro mais. Nunca estudei, nunca fiz uma aula, não sei nada, mas quero ficar mais preparado, quero viajar, quero ir para o mercado de trabalho, quero chegar numa entrevista e a pessoa falar, fala uma segunda língua? Quero dizer sim, vamos conversar em inglês. Isso tudo é possível estudando online? Com certeza. Hoje em dia, todas as plataformas que a gente tem, ela favorece para os alunos aprenderem no conforto de casa. Por exemplo, o professor hoje ele tem a disponibilidade de colocar os alunos em duplas, em trios, para poder praticar aquilo que ele está aprendendo. Primeiro o professor explica aquele conteúdo, pratica a pronúncia com os alunos, mostra a estrutura e depois os alunos em duplas, em trios, ele vai, entendeu, praticando. Sem contar que o professor pode visitar todas as salas para poder monitorar e dar o suporte que o aluno está precisando. Maravilha. E sabe uma coisa que é chata, Paulo, às vezes? É você se organizar para sair de casa, se deslocar e vai 1 hora do dia. O fato da gente estudar em casa, essa possibilidade é que me atraiu. Eu estou estudando e vou ser bem sincero, gente, eu pesquisei pra caramba, vi vários cursos que você compra, você faz de madrugada, faz de manhã, mentira, não vai fazer curso prontinho. É online, mas é ali com o professor junto com a gente tira a dúvida, tem sempre um professor na sala de aula. Sim, com certeza. O aluno ele vai estudar 2 horas e meia por semana e ele pode escolher entre 2 dias, segunda e quarta, terça e quinta, ou às sextas ou aos sábados, às 2 horas, entendeu, no mesmo dia. E ele vai ter um horário com o professor fixo ali e ele vai estudar no conforto de casa, sem ter o problema de pegar engarrafamento, não chegar no horário para aula, ele faz tudo da casa dele pelo seu computador. Perfeito, tudo isso é ótimo, mas é aquele curso que tem que pagar, sei lá, 300, Ah, 400 não. reais? Bem menos do que você imagina. O que é bem menos que imagina? Você pode... Alguém me disse que, olha, o Paulo vai levar aí uma promoção que vocês não vão pagar
matrícula, e vai pagar metade da mensalidade o curso inteiro. Exatamente. Você vindo aqui pelo programa, entrando em contato com a gente, falando que você veio por aqui, além de você ganhar matrícula, vai ficar isento de matrícula, você também vai ganhar 50% de desconto em todo o curso. Então, promessa é dívida. Promessa. Olha o QR Code na tela, chama no WhatsApp e vamos estudar inglês, gente. Vamos ficar preparados para o mercado, porque cada vez mais a gente vê a necessidade de se saber uma segunda língua e o inglês, que é universal, né? Com certeza. Hoje em dia, todas as empresas, até que elas não sejam multinacionais, elas pedem que o profissional ele tenha inglês. Não só por saber falar inglês, se tiver contato com outras pessoas, mas também para ter acesso aos materiais que são produzidos internacionalmente, que muitos não são traduzidos. E além de cursos que ele pode fazer, entendeu, de forma online, de universidade lá de fora. Que ótimo. Então, se eu quiser falar assim, muito obrigado, Paulo, como é que eu digo? Thank you. Tem que fazer com a língua. Thank you. Maravilha. E bom dia. Good morning. Good morning. E boa tarde. Good afternoon. Good afternoon. E boa noite. Good evening. Good evening se eu chego e se eu vou embora. Good night. Good night. Tchau, gente. Obrigado. De volta com o Panorama RTN. Gente, sexta-feira é dia de quê? É dia de ver os pedidos de vocês aqui no panorama.rtn, @panorama.rtn é o Instagram do programa, onde vocês estão participando. Pode participar mais, pedir aquilo que vocês já viram e querem ver de novo, sugerir aquilo que a gente ainda não conversou e não tocou aqui, vocês mandam pra gente como sugestão. Pode participar do programa com a gente também. E teve essa matéria que foi muito falada, muito comentada, essa entrevista, né, Mari? Exatamente. Foi a entrevista com a Alessandra Durão, que é treinadora de líderes e mentora. Ela falou dessa relação da infância com as nossas escolhas. Olha que interessante, vamos ver. Muito obrigada pela participação. Eu que agradeço. Está sendo uma honra estar aqui nesse espaço, nesse clima, com todos vocês. Obrigada pelo convite. Muito obrigada. Nós que agradecemos. Tem, então, essa relação mesmo da infância, dos aspectos que a gente passa na infância com as nossas escolhas, a nossa carreira? Eu gosto muito de falar que a gente não tem escolha. A gente foi programado para ter uma escolha. Olha. É curioso isso. E eu não posso dizer que 100% dos aspectos positivos e negativos de uma carreira estão relacionados na infância, mas eu posso te dizer que grande parte dos nossos comportamentos, 90%, está relacionado ao que você aprendeu na infância. Porque na infância, o nosso cérebro ele é muito esponjoso. Então, ele absorve os comportamentos, o ambiente, os contextos ao redor, o que você escutou muito, o que você fez muito. E, a partir dali, você entendeu que aquele contexto é o certo, porque tudo que você recebe, tudo que a sua mente recebe, ela diz sim. E ela começa a criar um padrão de comportamento. Eu tenho alguns exemplos de pessoas que eu atendo que vão desde professores, garçons, gerentes, a políticos, médicos. Eu tenho uma gama de profissionais que geralmente empacam numa fase da carreira e que não conseguem entender por que empacou. Então, por exemplo, eu atendo uma pessoa que não conseguia falar sozinha em público, se sentia solitário, envergonhado, e ele precisava dessa liderança para uma plateia. E a gente fez uma R2C, que é uma terapia de regressão em hipnose, e a gente chegou aos 2 anos de idade dele, onde ele se viu numa sala, sozinho, de fralda, onde os pais precisaram sair para trabalhar, e aqui a gente não entra no juízo de julgamento das famílias, porque, de acordo com a PNL, cada um faz o melhor que pode com as condições que tem, e ele se viu sozinho nessa sala, abandonado, e toda a sensação que ele tem quando ele vai falar sozinho em público é exatamente essa aos 2 anos, que se repetiu aos 6, numa nova fase com a família também, onde ele estava nu, no quintal de casa, sozinho, e procurando alguém, não achou ninguém em casa, e aí a gente vai aprendendo de acordo com a emoção, com a repetição de padrão das famílias, do contexto, com o que você escuta muito, isso vai virando uma crença que vira um pensamento, que vira uma verdade. Cara, isso é tão interessante de ouvir você falando, porque se você resgatar, né, você está falando aí, eu estou fazendo aqui um resgate na minha memória. Muita coisa do que eu vivo hoje está, sim, relacionado a algo que eu vivenciei, porque se você perguntar assim, você lembra exatamente o que você viveu com 5 anos? Não lembro tudo, mas tem uma coisa que eu lembro. Que você está contando uma história aí, enfim, não vem ao caso, mas tem um fato isolado que me marcou, e aí eu lembro dos meus 5 anos. Provavelmente se te marcou é porque gerou uma emoção. A gente aprende pelo significado da Gestalt. O que é aquela emoção? Tem gente que tem pavor de aniversário, que sofreu algo no aniversário que tomou terror daquilo, a mente
aprende automaticamente quando ela se emociona. Então, se eu pedir para vocês fecharem os olhos agora e lembrarem do momento mais importante da vida, pode gerar uma emoção, pode gerar quase uma lágrima. O cérebro não distingue o que é real do que o que é imaginário. A mente é extremamente inteligente. Você pensou, você vai gerar uma emoção. Só que a emoção não é palpável, então as pessoas não olham para isso. A gente é criado hoje para você investir num mestrado, numa pós-graduação. Nós, desde a infância, tira uma nota boa, estuda, seja um bom aluno, mas você não pode chorar. Ah, não chora não. É fragilidade, né? Fragilidade. Comunica. Não precisa. Ou você tá alegre demais, esse menino é agitado. Então, naturalmente fomos criados ao sentir uma emoção, não precisa. E aí, para que olhar para a emoção agora? Você não existe você não consegue segurar. E aí a gente acaba fazendo esse caminho, né? Da carreira que você falou. Não é uma escolha, a gente é programado para aquilo. Quantos, às vezes, querem mudar de carreira. E aí, quando a gente vai de novo lá fazer a linha do tempo, que é uma outra ferramenta que eu uso bastante também, a minha mãe foi enfermeira e falou para mim que... E aí a gente vai seguindo e conduzindo o nosso pensar de acordo com o contexto. E os nossos pais aprenderam com os nossos avós, com os nossos bisavós e assim sucessivamente. A gente fica muito sugestionado, né? Fica. O ambiente, existe uma ferramenta, né, um método, um conteúdo da PNL que tem uma pirâmide neurológica. E a base da pirâmide é o ambiente. O ambiente, ele influencia diretamente no seu comportamento. Então, aqui a gente se comporta de uma forma, na casa da nossa família de outra. E se a gente quiser fazer uma análise ainda mais profunda desse comportamento versus ambiente, pega a geração baby boomer, lá de trás, né? Meu pai e minha mãe, que queria nascer e morrer numa empresa. Da onde veio esse comportamento? Do contexto que eles viveram pós-guerra. Eles queriam segurança, eles queriam estabilidade. O legal era ter 39 anos de empresa. Pega uma geração alfa agora, que quer qualidade de vida, que quer trocar de trabalho, que não entende hierarquia, que gosta da troca. Eu vejo que tem uma mudança muito grande, absurda, né, de comportamento em carreira. Tudo que você acabou de trazer. O contexto influencia o seu comportamento. E é possível a gente fazer uma alteração disso sem ser programado? Por exemplo, você foi sugestionado, você aprendeu que você deveria seguir um caminho e você por si só muda esse caminho, muda esse padrão. É possível por intuição? É possível isso? Eu gosto muito dessa palavra intuição. Inclusive é uma das coisas que eu aprendo muito. Hoje vindo para cá, eu tenho uma consultoria de imagem que falou assim, vai de branco. E eu falei, caramba, eu tô sentindo que eu quero ir de vermelho. Eu cheguei aqui e a Mari falou assim, de vermelho. A intuição é o que a gente chama, na constelação sistêmica, na programação neurolinguística, na hipnose, que é o que dá a conexão para o seu caminho certo, o sentir, não o pensar. Só que a nossa mente, hoje em dia, ela não para de falar. As vozes estão no WhatsApp, nas pessoas que falam com você na televisão, no trânsito. São muitas vozes na nossa cabeça que interferem na nossa tomada de decisão. Então, intuição, na minha opinião, e desses conteúdos que eu trouxe, é um excelente caminho. Eu não costumo expor, assim, de ficar falando de mim mesmo, mas eu fiz essa pergunta de propósito. Porque eu sou fruto de um meio onde meu pai era um homem maravilhoso pra gente, de verdade, mas alcoólatra, e minha mãe também bebia, e todos fumavam, e eu sou o filho mais novo, e todos os meus irmãos repetindo esse padrão, todos fumando, bebendo, e ninguém me ensinou a fazer diferente. Eu nunca bebi nada alcoólico, nada contra quem bebe, mas eu não quis, embora eu tenha aprendido, tenha vivido num meio onde tudo isso era me apresentado como, ok, tá tudo certo. Nunca fumei cigarro, ou seja, quebrei todos esses padrões e, na verdade, não fui orientado para isso. Por isso que eu perguntei se por intuição, que às vezes eu fico me perguntando, é karmático, Aí eu começo a pensar até no espiritual, acho que eu já tive a boa sorte de alguém me colocou na minha... Mas não me lembro de alguém chegar e me educar para aquilo. Foi um processo que, para mim, que não tenho estudo, não tenho conhecimento técnico, foi um processo natural. Aí eu falo, poxa Deus, obrigado, mas no fundo eu não sei de onde vem isso. Sua pergunta é sensacional. Existe um contexto, aconteceu um fato. Meu pai bebia, meus irmãos repetiram esse padrão. Eu posso repetir o padrão para gerar conexão com o meu gerador, né, com quem me criou, ou eu posso repelir esse padrão, porque ele me faz mal e eu vou para o extremo oposto. Dentro desse contexto, você pode ter pernas de pessoas profissionais. Vamos falar de profissionais?
Eu posso ter profissionais extremamente disciplinados, determinados, que correm atrás, porque eles entenderam lá atrás o que não era bom. Então, eles sabem que eles precisam agir. Está balançando a cabeça, está se identificando com o que eu falei. Sim. Então, rapidamente, a gente traça um perfil profissional. Ou aqueles que não conseguiram e que repetiram o padrão, mas que sim, podem se reprogramar. Programação neurolinguística é você ir no cerne da questão e fazer um novo programa, contar para sua cabeça uma nova história. Que você fala assim, meu pai foi legal, foi ótimo, teve isso e eu tô aqui. Mas e os outros irmãos vão contar a mesma história? A história é a mesma. Mas o contexto é igual. Mas para postura diante da... Para cada um teve um significado. E é exatamente isso que a gente faz. A gente pega esse significado do falar em público, do ter uma proposta nova. Tem gente que vibra, tem gente que fala, eu não vou. Eu tenho uma cliente que fala, recebeu uma promoção, falou, não vou. Fazemos a volta na infância e a gente percebe o quê? A mãe falava, você não vai brincar na rua, você não vai sair sozinha, você não vai para festa, porque tem perigo lá fora. Qualquer coisa que saia de dentro de casa está em perigo para você. É muito... Como é que eu vou pegar um cargo novo? Você que tem filha pequena, É isso que eu ia Mari. falar agora, porque eu tenho filha pequena, né? Assim, quais são os principais alertas que a gente deve ter, né? Pra gente acabar não bloqueando, não cerceando aí os nossos filhos. De imediato agora, eu posso dizer, jamais fale qualquer coisa da Mariana. Mariana, você é isso. Porque aí você está jogando um nível de identidade, ele vai acreditar que ele é aquilo. Você tem um comportamento, olha que diferença, que parece ser preguiçoso. Ter muito cuidado com a fala, porque a fala feita repetidamente na sua cabeça, na infância, pode se virar uma verdade. Vira verdade. E aí É é uma interessante crença, você né? falar isso, né? Quando a As gente... crenças malditas. Bom, só vou falar porque todo mundo sabe, tá na mídia, já saiu, eu pequenininho, na época não tinha internet, tinha uma mulher que descia de uma nave que era a Xuxa. Uhum. E tem esse vídeo já, né? Todo mundo já viu, e comenta, a Xuxa vai e fala assim pra mim, Charles, guarde, você vai ser ator, você vai ser aí, toda vez que eu fico... É mesmo. Você vai ser repórter, e tudo. E eu acreditei no que aquela moça falou pra mim, Xuxa Meneghel. E aquela mulher determinou a minha vida, porque eu acreditei. Eu falei, a Xuxa falou. A Xuxa falar seria hoje o Lucas Neto falar pra criança, sei lá o quê. Né? A importância que tem aquilo. E aquilo virou verdade. Então, eu tenho uma escola de atores, né, junto com a Sininha de Paula. A gente forma atores há 17 anos no Rio de Janeiro, há 9 anos em São Paulo. E eu tomo muito cuidado com o que eu vou falar para uma criança em sala de aula, porque é uma responsabilidade imensa. Você está ali falando com um ser em construção. Então, pais que eu vejo, às vezes, com falas destrutivas para o filho, pensa nisso, preste atenção nisso que está sendo dito aqui agora, porque você afirma que o seu filho é algo que depois ele vai ter que lutar muito para não ser aquilo que você está fazendo ele acreditar que ele é. Então vamos ser um pouquinho responsáveis. Esses dias eu estava numa loja grande de departamento e vi uma mãe fazendo isso e pensei, mas que bobagem que ela está fazendo. Ela está fazendo a criança acreditar que a criança não tem valor. E de uma forma super injusta até, né? Você trouxe vários conteúdos aí da programação neurolinguística. Um deles é a crença. Como é que a gente adquire uma crença? Por algo que a gente viveu que foi muito bom, muito ruim, gera um trauma, e aí você acredita que aquilo não é bom para você. É a crença pela emoção, um forte impacto emocional. Tem a crença por autoridade. Alguém que tenha autoridade, assim como você tem autoridade na sua escola de teatro, assim como a Xuxa tinha autoridade, falou algo para você, como um médico. Você vai morrer. Como que isso tem um impacto forte na gente? Porque essa pessoa representa uma autoridade. Os líderes religiosos, os políticos são autoridades. Então, a nossa mente, ela se abre para ouvir aquilo. Nossa, eu estou ouvindo isso de você. Então, isso tem muita importância para mim. Eu resolvi acreditar nela. Engraçado, você Olha vai a crença de falando, novo. ela vai falando, a gente vai se lembrando da nossa vida, né? Aconteceu também um episódio comigo, isso já tem 10 anos, e uma médica, eu tenho um problema sério de endometriose, né? E endometriose é uma doença que não tem cura, né? Uma inflamação que a gente tem nos órgãos reprodutores. E uma médica virou pra mim e falou assim, poxa, você nunca vai poder ter filho. Mas eu peguei aquela frase dela e falei assim, peraí, como assim eu nunca? Que sentença é essa, né? Isso, eu vou sim. E eu lutei, não foi fácil, mas eu tive. Né? Então tem coisas que eu acho, né, que dão um empurrão também pra gente, não tem Sim, isso? é o significado que você está dando. Tem coisas que me dão um empurrão. E tem outras pessoas que vão escolher não serem empurradas. E é o que a gente vê no mercado hoje em dia. E é o que eu trabalho bastante com as pessoas. Qual o significado que você vai dar? Eu tive um cliente na semana passada que tinha 2 escolhas enormes para
uma decisão enorme para ele tomar. E a gente faz um trabalho para que a decisão fique mais clara e que ele dê o significado certo, ele conte a história certa para aquilo que aconteceu. Tá pensativo aí em casa, né? Qual é a decisão que você vai tomar? O que você vai escolher? Daqui a pouquinho a gente vai continuar esse papo. A gente vai fazer um intervalo rapidinho e a gente já volta. Vamos falar da MLS, da Modern Language School. Falar com você que já estudou inglês. Mas estudei tem muitos anos, não lembro mais. Nunca estudei, nunca fiz uma aula, não sei nada, mas quero ficar mais preparado, quero viajar, quero ir para o mercado de trabalho, quero chegar numa entrevista e a pessoa falar, fala uma segunda língua? Quero dizer sim, vamos conversar em inglês. Isso tudo é possível estudando online? Com certeza. Hoje em dia, todas as plataformas que a gente tem, ela favorece para os alunos aprenderem no conforto de casa. Por exemplo, o professor hoje ele tem a disponibilidade de colocar os alunos em duplas, em trios, para poder praticar aquilo que ele está aprendendo. Primeiro o professor explica aquele conteúdo, pratica a pronúncia com os alunos, mostra a estrutura e depois os alunos em duplas, em trios, ele vai, entendeu, praticando. Sem contar que o professor pode visitar todas as salas para poder monitorar e dar o suporte que o aluno está precisando. Maravilha. E sabe uma coisa que é chata, Paulo, às vezes? É você se organizar para sair de casa, se deslocar e vai 1 hora do dia. O fato da gente estudar em casa, essa possibilidade é que me atraiu. Eu estou estudando e vou ser bem sincero, gente, eu pesquisei pra caramba, vi vários cursos que você compra, você faz de madrugada, faz de manhã, mentira, não vai fazer curso prontinho. É online, mas é ali com o professor junto com a gente tira a dúvida, tem sempre um professor na sala de aula. Sim, com certeza. O aluno ele vai estudar 2h30 por semana e ele pode escolher entre 2 dias, segunda e quarta, terça e quinta, ou às sextas ou aos sábados, às 2 horas, entendeu, no mesmo dia. E ele vai ter um horário com o professor fixo ali e ele vai estudar no conforto de casa, sem ter o problema de pegar engarrafamento, não chegar no horário para aula, ele faz tudo da casa dele pelo seu computador. Perfeito, tudo isso é ótimo, mas é aquele curso que tem que pagar, sei lá, 300, não. reais? Bem menos do que você imagina. O que é bem menos que imagina? Você pode... Alguém me disse que, olha, o Paulo vai levar aí uma promoção que vocês não vão pagar matrícula e vai pagar metade da mensalidade o curso inteiro. Exatamente. Você vindo aqui pelo programa, entrando em contato com a gente, falando que você veio por aqui, além de você ganhar matrícula, vai ficar isento de matrícula, você também vai ganhar 50% de desconto em todo o curso. Então, promessa é dívida. Promessa. Olha o QR Code na tela, chama no WhatsApp e vamos estudar inglês, gente. Vamos ficar preparados para o mercado, porque cada vez mais a gente vê a necessidade de se saber uma segunda língua e o inglês que é universal, né? Com certeza. Hoje em dia, todas as empresas, até que elas não sejam multinacionais, elas pedem que o profissional ele tenha inglês. Não só por saber falar inglês, se tiver contato com outras pessoas, mas também para ter acesso aos materiais que são produzidos internacionalmente, que muitos não são traduzidos. E além de cursos que ele pode fazer, entendeu, de forma online, de universidade lá de fora. Que ótimo. Então, se eu quiser falar assim, muito obrigado, Paulo, como é que eu digo? Thank you. Tem que fazer com a língua. Thank you. Maravilha. E bom dia. Good morning. Good morning. E boa tarde. Good afternoon. Good afternoon. E boa noite. Good evening. Good evening se eu chego e se eu vou embora. Good night. Good night. Tchau, gente. Obrigado. De volta com o Panorama RTN. Exatamente, nós estamos aqui com a Alessandra Durão, ela é treinadora de líderes e mentora. Obrigada, muito obrigada pela sua participação com esses assuntos aqui bastante esclarecedores. Você estava falando muito de crença, né, da importância da crença para a nossa cabeça, né, que a gente acaba acreditando naquilo ali. É muito grave, né? Olha, eu fico muito atenta à semântica da palavra. O Charles usou a vida é injusta e você falou é muito grave. É um padrão. A gente começa a trabalhar a crença modificando a semântica que a gente usa. Crença é um padrão que a gente estabeleceu, ou porque a gente pegou por aí, ou porque a gente herdou de pai e mãe, ou porque teve uma gestalt alta e virou uma crença para mim. E aí é só a gente reprogramar. E respondendo à pergunta da vida é injusta, sim, às vezes a vida é. Às vezes acontece uma injustiça com as pessoas. E a gente pode contar uma história em relação a essa injustiça que aconteceu. Ela pode ter te ensinado muito, ela pode ter te levado para o buraco. Qual é o tom, qual é a semântica que você usa para falar? Porque a cabeça, gente, ela escuta tudo que a gente fala. As coisas boas e as bobagens. O tempo inteiro. E o cérebro, por não distinguir o que é realidade do que é imaginário, se você começa a elocubrar uma cena negativa, algo que vai dar ruim, você cocria, sim, aquela realidade e começa a sentir isso. Pensar, sentir, agir. Isso é muito rápido. Isso é inteligência emocional. Quando eu começo a perceber que o que eu estou pensando não é legal para mim, e aí eu interrompo esse ciclo do pensar,
reprogramo, conto uma história diferente e eu começo a sentir diferente. Por sentir diferente, eu me comporto diferente. Sabe o que eu acho mais interessante nisso tudo que você está falando? É que você coloca a gente como sendo eu sou o responsável por mim. Você está falando de várias questões externas, mas que o centro sou eu. Então, quem vai fazer, quem vai para o buraco, vamos falar da forma mais simples, quem vai escolher para o buraco ou pegar uma mola e ir para cima de vez, sou eu mesmo. Tudo vai acontecer, tudo está no meu entorno. Agora, a forma que eu vou receber, experimentar e escolher sou eu. Né? É o primeiro pilar da inteligência emocional. Você acabou de dizer, autorresponsabilidade. Nós somos responsáveis por tudo que acontece com a gente. E não querendo trazer aqui doenças graves, mortes de parentes, não é isso. Mas o que eu faço a partir daí é a autorresponsabilidade. Enquanto eu delego a culpa, que o pessoal gosta de falar culpa, eu falo responsabilidade, eu não consigo sair do caminho, porque o meu poder está no outro, a minha alegria está no outro, tudo está no outro. Eu não consigo por causa do outro, então o outro é que manda na minha vida. Agora, tudo isso com muito amor, muito acolhimento, né, gente? Acolher o ser humano que não consegue, acolher o ser humano que já consegue. É o processo de evolução de cada um. Pois é, você está falando aí de acolhimento, né? Você que é mentora já ajudou mais de 1000 pessoas aí a transformarem, né, as suas carreiras. Quais são as maiores dificuldades das pessoas hoje no mercado de trabalho que você precisou dar aí uma atenção especial? Olha, na pesquisa, assim, Forbes, pegando essas grandes referências, o maior motivo de demissão é comportamental. Não é porque o cara não sabe fazer uma planilha de Excel, não é porque ele não sabe fazer a venda, porque ele não sabe se relacionar com as pessoas, ele não sabe lidar com a hierarquia, ele faz fofoca do colega, sabe? Ele chega atrasado. É comportamento. E esses padrões de comportamento, tem um grande diretor da Walmart, há muito tempo atrás, falou que quem ensina comportamento foi pai e mãe lá atrás. Contrate ser humano e treine a técnica. Você vai olhar, por que tem dinâmica de grupo? Você vai olhar para como a pessoa se comporta, o que ela está fazendo. E dentro dessas dificuldades, hoje, o que eu percebo é o medo de errar, o medo de ousar, o medo de ganhar um cargo acima do que pode. E eu vejo também muito problema, muito. Posso dizer que 90% das pessoas têm problema com grana, com financeiro. Eu não mereço ter esse dinheiro, eu não posso ter esse dinheiro. Se eu for rico, eu sou quem? Se eu tiver esse poder todo, eu sou quem? Hoje mesmo eu estava vindo para cá e uma pessoa que entrou na minha próxima turma de mentoria falou assim: depois dessa mentoria eu vou estar nojenta, hein? Isso é uma crença. XY porque você quer. Não, mas eu tenho que estar naquele ambiente. Como é que eu me blindo para estar naquele ambiente? Como é que eu sou luz naquele ambiente? Quando a gente traz a responsabilidade para a gente, parece que fica mais fácil, né? Como é que a gente já trabalha isso na infância? É possível? É possível já trabalhar isso na infância, dando autonomia, entendendo o erro como parte do processo e não como punição. Muito diálogo. Mas eu acho que você ia discordar do que eu falei. Discorde. Repete a frase. Você diz do que eu falei anteriormente, que eu acho que a gente é responsável. A gente é responsável, sim. Não é tão simples quanto se imagina. Porque tem uma grande parte do nosso comportamento, ele está no nosso subconsciente, no nosso inconsciente. Lá na zona de memória, lembra lá do Divertidamente? Tá tudo lá e você nem sabe que existe. Então, às vezes, você tem todas as habilidades e competências. Eu atendi uma empresária, um estúdio maravilhoso. Ela é influencer digital. Uma mulheraça, linda. E ela endividada sem parar.
Como explica isso? Como se explica isso? Coloquei meu consultor financeiro e vou trazendo para a parte consciente do que se entende de um programa de autorresponsabilidade dela. E ela fazendo tudo e mais um pouco. Mais uma vez a gente fez uma R2C, que é uma Regress to Cause. Chegamos lá no cerne da questão em relação a financeiro, onde ela viu a avó, uma cena, onde a avó pega os pedaços de frango e fala assim, você não vai comer tudo porque eu não sei se vai ter mais amanhã. E essa cena se repete durante a infância dela. Então, ela está sempre num padrão de eu vou dever porque eu não sei. Ela não consegue ter o merecimento do dinheiro. Não pode ter, não tem autorização para merecer. Assim como esse grande líder que eu estou trabalhando, o pai dele falava assim para ele, o que te dá virtude é o trabalho suado. O dinheiro e o poder não te levam a nada. E a meta dele é alcançar um cargo poderoso. Ele tem todas as habilidades e competências. Ele é uma fera, assim, no profissional. Mas com um consciente desse pulsando, assim, quando ele vai contra os ensinamentos da família, ele está indo contra a família. Ele pode dar esse significado. Eu não amo meu pai, eu não estou respeitando meu pai. E aí, por isso que não é tão simples responsabilizar o outro, porque às vezes ele nem sabe que não sabe. E, Alessandra, olha, de acordo com a Associação Brasileira de Mentores de Negócios, durante a pandemia, o número de mentores de negócios disparou 78% em comparação a 2016. E hoje observamos uma média de crescimento de 19,5% a cada ano. As pessoas estão conscientes de que precisam dessa ajuda para, enfim, buscar o sucesso, buscar uma alegria mesmo, né? Eu ouvi em algumas palestras aí que eu assisti, do Carlos Ferreirinha, até que é um cara que eu admiro bastante, ele falou, Alessandra, esse negócio vai crescer muito, as pessoas não vão ter para onde correr, vão precisar olhar para a emoção, vão precisar olhar para esses contextos para conseguir lidar. O mundo está diferente. É muita informação para a mente, né? Hoje em dia, o tempo de concentração do ser humano é de 8 segundos. O do peixe dourado é de 9. A gente está perdendo para o peixe dourado. Que doido, né? Tecnologicamente as coisas caminham, mudam e a gente tem que mudar. A gente é obrigado a mudar, mesmo que não queira, né? Que interessante. Você queria deixar uma mensagem para as pessoas que estão assistindo, ouvindo esse papo e às vezes fica meio perdido? Você quer deixar uma mensagem? A mensagem que eu posso dizer é que, assim, eu hoje tenho esse conteúdo todo e já me perdi em algumas vezes, já não me intitulei responsável por algumas situações e sempre tive dúvida de fazer ou não fazer. Então as pessoas às vezes ficam, busco ou não busco, busco ou não busco. E eu posso te dizer que em janeiro agora eu fiz um curso que eu estava em dúvida se eu buscava ou se não buscava. Então que a dúvida faz parte, o desamor faz parte, a raiva, o ódio, todas as emoções fazem parte da vida, porque a vida é flexível, a vida não é uma linha reta. A linha reta é aquela que toca lá no hospital que você está morto. Olha aí. Então que a gente tenha sabedoria para acolher nossas emoções, entender o nosso momento de vida, nos respeitar acima de tudo e seguir o caminho que a gente sente que é o melhor pra gente. Deixa seu contato pro público. Vocês podem me seguir na rede social, que é alessandra.durão. E eu posso falar com vocês. Na rede social, alessandra.durão. E eu tô lá com a minha equipe falando com todos vocês. Obrigada, gente. Obrigado a você por ter vindo. Muito obrigada. Viu, gente? Vamos pensar nisso. Carnaval acabou, ano começando, que às vezes o ano só começa depois do carnaval, né? Vamos pegar esse papo que a gente teve aqui agora, vamos pensar um pouquinho, olhar pra frente, 2023 vai ser lindo. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau. De volta com o Panorama RTN, programa gostoso de poder reassistir, né, Mari? Muito bom, muito bom. E continuem participando, a gente adora essa interação aí do público. É isso aí, gente. Finalzinho de semana chegando, ainda é carnaval, no Rio de Janeiro ainda tem desfile de campeões amanhã. Aproveita seu final de semana. Segunda-feira a gente está de volta com muito mais. Até segunda. Tchau, Até tchau. lá. Tchau. E vem sentando gostosinho pro pai. E vem jogando de ladinho. Vem deslizando. Eu tô gostando, ela me pede. Não para não, e vem sentando gostosinho pro pai. E vem jogando de ladinho. Vem deslizando. Eu tô gostando, ela me pede. Não para não, meu bem. E vem sentando gostosinho pro pai. E vem jogando de ladinho. Isso é Fortaleza, Ceará, quem tá feliz faz o L.
sensacional. O jeito que ela faz comigo é fora do normal. Eu tô na zona de perigo. Foi beijando minha boca com a mão na minha nuca. Essa bebê provoca a bunda dela pulsa. Vem deslizando, que eu tô gostando. Ela me pede, não para não, meu bem. Vem sentando gostosinho pro pai. E vem jogando de ladinho. Calma! Vem deslizando, que eu tô gostando. Ela me pede mais, não para não, meu bem. E vem sentando gostosinho pro pai. E vem jogando de ladinho. Vem deslizando, que eu tô gostando. Ela me pede, não para não, meu bem. E vem sentando gostosinho pro pai. E vem jogando de ladinho.